Então, galera, bom dia. Hoje a gente vai trabalhar cilindros, né? Segunda série, vamos trabalhar cilindros. Está lá na página 50 do livro de vocês. Então, quando a gente fala em cilindro, todo e qualquer sólido com superfície não plana é chamado de cilindro. Mas aqui a gente trabalha apenas com cilindros circulares, que são aqueles que possuem círculos nas suas bases, né? Como esse, por exemplo, né? A base dele é um círculo. Tá? Eu tenho aí na página 50 dois exemplos de objetos, né, sólidos que nos remetem ao cilindro. Né? Um rolo de macarrão aí, né? E a carroceria de uma carreta. Tá? Percebam que eu posso ter os cilindros retos, que são aqueles cujas bases são paralelas, como esse aqui. Né? Essa base é paralela a essa, né? E os raios se ligam formando o eixo, e esse eixo é paralelo ao plano das bases, né? O eixo que une os dois centros dos círculos das bases o eixo é perpendicular aos planos que contêm as bases, né? Ou eu posso ter um cilindro oblíquo, que é aquele em que uma das bases elas não estão formando, o eixo que une os centros não forma 90 graus, né, com o plano da base, mas tem uma inclinação diferente de 90 graus. Tá? A gente vai estudar os cilindros retos nesse momento. Tá? Então, no cilindro reto, nós temos a base, que é um círculo, né? Nós temos a altura, que é a distância entre essas duas bases, a geratriz, que é o segmento que une perpendicularmente aos lados, né? Aqui nesse cilindro reto, a geratriz é o segmento que une as duas bases, tá? Quando ele é oblíquo, esse segmento tem uma inclinação, né? E quando ele é reto, esse segmento, essa geratriz, tem o mesmo comprimento, né? Tem o mesmo tamanho do eixo que une os centros, ou seja, da altura. Né? A altura tem o mesmo comprimento da geratriz no cilindro reto. A superfície lateral, que é essa área prateada aqui, né? Toda essa área aqui que eu estou tocando, que eu estou pegando, é a superfície lateral. E as duas bases, né? Que são os dois círculos que eu tenho aqui. Tá bom? Bom, no final da página 50 está dizendo, ou está perguntando aí, no cilindro reto, qual a relação entre as medidas da altura e da geratriz? Então, no cilindro reto, tanto a geratriz quanto a altura possuem o mesmo comprimento. Tá? Então, eles possuem a mesma medida. Ok? Cilindro de revolução é um cilindro gerado a partir de um retângulo. Então imagine que você tem aí um retângulo, né? E você vai considerar aqui onde tem a espiral, por exemplo, como o eixo desse cilindro. Quando eu começo a girar a minha apostila, mantendo esse eixo fixo aqui, essa figura formada pela rotação da apostila dá a ideia de um cilindro, certo? Nesse cilindro, isso é o eixo central, que une os dois centros das bases, né? Isso aqui é a altura do cilindro, e esse segmento aqui representa o raio da circunferência formada, lá nas duas bases, né? Esses dois segmentos aqui representam o raio da circunferência das bases, certo? Se eu mudar a posição da apostila e começar a girar em torno desse eixo aqui, né? Se fizer esse movimento aqui agora, esse eixo aqui passa a ser a altura, esse lado da apostila passa a ser a altura do meu cilindro, e esse segmento passa a ser o raio da base. Olha só, eu estou girando em torno desse eixo aqui, certo? Conseguem perceber isso? Tudo bem? Então isso é um cilindro de revolução, tá? Gerado a partir de um retângulo rotacionado sobre um dos seus lados. Tá certo?
chegando à metade da página 51, nós temos a planificação de um cilindro. Então perceba que quando eu planifico o cilindro, eu tenho os dois círculos que representam as bases e tenho um retângulo que representa a área lateral. Para facilitar, olha para cá, olha só. Eu tenho essa apostila aqui, né? Ela está no formato de um cilindro, correto? Quando eu planifico, quando eu corto ela, faço um corte nela aqui e abro. O que eu tenho aqui? Eu tenho um retângulo. Então, as minhas duas bases foram desenhadas aqui, aqui no lado, né, lateralmente aqui, essa base aqui e essa outra aqui, né, foram desenhadas aqui. E esse retângulo formado possui esse lado aqui é a altura do cilindro. De novo aqui, formar o cilindro. Certo? Isso aqui é a altura do cilindro. E esse lado aqui do retângulo nada mais é, só um instante, esse lado nada mais é que o comprimento dessa circunferência. Quando eu corto a circunferência e abro, olha só o que acontece. Quando eu abro ela, eu tenho exatamente esse comprimento aqui. Certo? Então, se eu observar aqui esse retângulo representa a superfície lateral, isso que está em volta aqui, né? Tudo isso que está aqui em volta do meu cilindro. Isso aqui é a superfície lateral. Isso é a altura do cilindro, e esse comprimento aqui, né? O comprimento desse retângulo, é o comprimento da base do cilindro. Ou seja, 2πr, que é o comprimento da circunferência. Certo? Então, a área lateral do cilindro é a área desse retângulo, dada por 2πr vezes h. Ok? Já a área da base é formada por dois círculos. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, como eu tenho duas bases, 2 vezes πr ao quadrado. E aí a área total é a soma da área lateral com a área da base. Certo? Então, a área total é igual à área da base vezes 2 mais a área lateral. Certo? Tudo bem? Área da base vezes 2, porque você tem duas bases, né, mais a área lateral. Ok?